Pronto, estamos ao vivo. Ok. Bom dia a todos e todas. Nós estamos aqui no nosso 5º webinar do Ciência na Rua, mais Rede Covida, formada pelo SIDAX Fiocruz e Universidade Federal da Bahia e Agência Bore. Nós estamos começando neste horário hoje, diferente do usual, porque participamos também da Marcha Virtual pela Ciência, Marcha Virtual da Ciência, liderada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, pela SBPC, e que hoje vai durar o dia inteiro, e às 11 horas, que é o horário usual do nosso webinar, a SBPC tem uma atividade nacional, pediu que todo mundo deixasse livre esse horário para quem quisesse participar desse grande debate às 11. Bom, eu queria falar para vocês aqui rapidamente, antes da gente começar, uma situação um pouco triste. É o seguinte, o nosso palestrante, o nosso painelista do nosso webinar passado, um dos nossos, né, o professor Muniz Sodré, brilhante pensador da comunicação, naquele dia que ele participou do nosso webinar, na quinta-feira, ele já estava um tanto febril e logo depois ele foi internado com vítima da Covid-19. E desde então ele está no hospital lutando bravamente, né, para superar a doença, e todos os colegas e amigos têm feito, os que têm crenças e mesmo os que são agnósticos, têm feito todo dia às 18 horas uma espécie de grande conexão pedindo pela saúde dele. Então, eu deixo o aviso aqui para vocês, quem quiser participar, é uma atividade livre, aberta, enfim, por essa torcida que estamos para que o Muniz consiga superar a situação difícil da doença Covid-19. Bom, dito isso, eu gostaria de falar para vocês que a sugestão mais recente de dedicar um dos nossos webinars ao estado do Amazonas foi da nossa colega Ana Paula Freire, jornalista, que é uma espécie de manauara militante. Vocês sabem, né? Manauara é quem nasce em Manaus, na Amazônia. O epidemiologista Maurício Barreto, coordenador da rede SIDAX Fiocruz e um dos coordenadores da rede Covida, já tinha incluído também essa questão do Amazonas entre os temas que seria relevante tratar aqui nas nossas conversas. Isso fazia muito sentido, né? Porque, olhando desde São Paulo, era incompreensível aquela profusão de imagens chocantes, dolorosas. O Estado, né, já fizera parte de uma absurda violência ambiental desde o ano passado, sob o olhar complacente ou cúmplice de um governo obscurantista, agora se via abatido pela escassez dramática da infraestrutura para mitigar a epidemia de uma doença grave e de considerável letalidade. Ontem, no fim da tarde, eu li em A Crítica, jornal Diário de Manaus, que nas últimas 24 horas o Amazonas registrara 1.139 casos, totalizando só naquele dia, nas 24 horas, 1.139 casos, totalizando 9.243 casos confirmados de Covid-19 e mais 102 mortes, elevando o total para 751 mortes pela doença desde o começo da epidemia. Isso dentro de um total que no país é de 8.536 mortes confirmadas até hoje pela manhã. Ora, a população do Amazonas é de 3.800.000, quase 4 milhões de habitantes. E a de Manaus é de 1.800.000. Por comparação, a população do estado de São Paulo é de 44 milhões, a da cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes. E aqui foram registradas até o momento pouco mais de 3.000 mortes e perto de 40 mil casos da doença.
toda essa situação se dá com a continuidade do problema de atendimento das vítimas, de problemas terríveis nos cemitérios, e a gente tem a informação, segundo um estudo da Universidade Federal do Amazonas, que o pico da doença no estado deve acontecer, na verdade, no dia 17 de maio. Bom, nós vamos aqui apresentar brevemente os nossos convidados que estão nessa conversa. Nós temos o professor Paulo Artacho, que é professor da USP, um dos mais premiados cientistas entre os estudiosos das mudanças climáticas globais em todo o mundo. O Paulo Artacho é graduado em Física, mestre e doutor em Física Atmosférica pela USP, e seu trabalho no exterior inclui passagens pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, né? E pelas universidades da Antuérpia e Lund, além de Harvard. Ele é membro do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, e integrou a equipe vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2007. E entre suas principais linhas de pesquisa estão o meio ambiente da Amazônia, física de aerossóis atmosféricos e poluição urbana do ar. Nós temos também aqui o professor Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda. Ele é médico e um respeitado pesquisador de doenças infecciosas e parasitárias, em especial a malária, com mais de 250 artigos científicos publicados em respeitadas revistas especializadas, nacionais e internacionais. O Marcos Lacerda é graduado e doutorado pela UNB, a Universidade de Brasília, é vinculado à Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, é especialista em saúde pública do Instituto Leônidas e Maria Deane, do Fiocruz, do Amazonas, além de professor da pós-graduação em Medicina Tropical na Universidade do Estado do Amazonas. Nós temos Juliane Fonseca, nossa matemática, pesquisadora do Centro de Integração de Dados de Conhecimentos para a Saúde, SIDAX Fiocruz, e Juliane tem trabalhado intensamente com modelos matemáticos para tratar projeções para a Covid-19 no Brasil e especialmente na Bahia. Ela é matemática graduada pela Universidade Federal da Bahia e doutora em Sistemas Dinâmicos pela Universidade de Coimbra e Porto. E, finalmente, nossa colega Ana Paula Freire Artacho Neto é jornalista, especializada em jornalismo científico pelo Labjor Unicamp, é graduada pela Universidade Federal do Amazonas, é mestre em comunicação pela Federal Fluminense e doutora em linguística pela Universidade Estadual de Campinas. É analista sênior em ciência e tecnologia do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, depois de 14 anos dedicados ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, onde atuou de 1999 a 2013. Atualmente é responsável pelo informativo Órbita IPEM e por todo o material de divulgação científica e institucional do IPEM. Bom, eu sou Marilúcia Moura, jornalista em ciência e pesquisadora, criadora e diretora até 2014 da revista Pesquisa FAPESP e coordenadora do projeto Ciência na Rua, atualmente, que é voltado à investigação e disseminação de novas formas de divulgação científica para jovens de 14 a 25 anos, em especial nas camadas de baixa renda da população brasileira. Posto isso, vamos já dar a palavra a nossos convidados, nossos pesquisadores, e eu vou começar pedindo que fale o professor Marcos Lacerda. Eu queria agradecer muito o convite. Eu já há 20 anos em Manaus, tenho começado a entender um pouquinho da Amazônia só recentemente, né? E acho que todos nós estamos vivendo uma coisa muito única, muito especial para a humanidade, que é essa grande pandemia. E a forma de comportamento dela, acho que nos surpreendeu a todos de várias maneiras, né? Como essa doença começa lá no hemisfério norte, em algum momento a gente aqui do hemisfério sul, numa tentativa de negar o problema, a gente achou que a doença iria ocorrer de
forma subtropical, né? Então, algumas pessoas disseram que ela tinha se espalhado da China, chegou à Itália, mas com um clima completamente diferente. Provavelmente o resultado dela aqui nos trópicos seria diferente. E se chegou até a comentar um pouquinho sobre a umidade dificultar a transmissão, ou o calor dificultar a transmissão do vírus. E eu acho que Manaus foi justamente a constatação de que a Covid-19 também virou uma doença tropical, né? Então, essa grande pandemia, ela acometeu de forma indistinta vários tipos de clima. Como a Mariluce comentou aí logo no início, é um pouco espantoso que a gente tenha um número de mortes tão grande em Manaus, e isso tem sido levado pela imprensa com várias imagens realmente chocantes, como ela mencionou, e a gente precisa, então, entender. A primeira coisa é que, para aquele que não está na Amazônia, o estado do Amazonas, que é o maior da federação, ele tem uma densidade demográfica extremamente baixa para o estado inteiro, mas Manaus, que é a sua capital, é uma cidade-estado, né? Então, a gente tem metade dessa população aí, de pouco mais de 4 milhões, morando numa cidade que está rodeada ao sul por um rio e ao norte por uma floresta. Então, isso faz com que a densidade populacional em Manaus seja alta. Nós estamos falando de uma cidade aí que chega próxima já aos 2,5 milhões de habitantes, com todas as desigualdades que se vêem nas maiores cidades do planeta, né? Mumbai, Joanesburgo, quer dizer, Manaus é uma grande metrópole no meio da Amazônia e que paga um preço alto da desigualdade pelo fato de deixar mais de 98% da floresta em pé. Então, o preço para que a gente possa ter 98% do estado ainda preservado com floresta nativa virgem é o acúmulo de pessoas que têm oportunidades em cidades como Manaus. Da mesma forma, nos outros 61 municípios do interior, há uma concentração expressiva de pessoas na sede do município e uma densidade populacional muito baixa no restante do município. Esse estado, pela grandiosidade dele, ele tem vários problemas de logística. Então, o que vocês hoje veem fora da Amazônia, fora de Manaus na imprensa, se refere muito à cidade de Manaus, mas a gente já começa a ver um número de infectados nos municípios do interior que já quase chega ao número de Manaus. E aí vocês entendem a imensa dificuldade que é o manejo de casos graves no interior, nesses municípios. Nenhum desses municípios, só para vocês terem ideia, tem uma unidade de terapia intensiva, né? Quer dizer, os 61 municípios do interior, a grande referência dele para a alta complexidade é o município de Manaus. Então, esse município, além de dar atenção para os seus 2,5 milhões de pessoas, ele também vai ter que dar o suporte aos outros 2 milhões que vivem no interior. Então, esse é um desafio adicional que esse estado, ao longo das décadas, tem mostrado que é o maior desafio na área da saúde. A gente tem feito um trabalho aqui com a Fundação de Vigilância em Saúde, pegando o número de casos confirmados, devidamente confirmados por RT-PCR, quer dizer, o fechamento de casos diário que acontece, e a gente resolveu fazer uma comparação disso com os sepultamentos nos cemitérios públicos e privados da cidade. Então, essa modelagem que a gente fez com uma série histórica mostrou que a gente tem hoje 5 vezes mais mortes do que aquilo que é declarado oficialmente. Então, como a Mariluce comentou, a gente está hoje com 751 óbitos.
Então, a modelagem da gente feita no cemitério, porque o cemitério não mente, né? O cemitério é a realidade. A gente tem pelo menos 3.500 mortes relacionadas à Covid-19. Esse fator de correção matemático que a gente fez, ele não deve ser uma exclusividade de Manaus, ele deve se aplicar a São Paulo e a outras capitais do planeta. A subnotificação na pandemia é uma realidade, não há condições de fechamento de casos no planeta por falta de testes, por falta de acesso ao sistema de saúde, mas é preciso que o gestor comece a se concentrar naquilo que é mais próximo da realidade e não ficar se enganando de achar que Manaus só perdeu 750 almas nesses últimos 2 meses, né? A Juliane, a matemática, está aqui olhando para a gente. Logo lá no início, a gente fez uma modelagem matemática usando um R0 de 3, e a nossa modelagem mostrou mais ou menos isso que a Marilúcia comentou. Quer dizer, por volta do meio de maio, por volta do dia 15 de maio, a gente vai ter 50% da população infectada. E, a partir de então, a curva começa a cair. E o que eu tenho sempre lembrado a todo mundo é que quando a gente chega no alto da curva, a gente vai perder pelo menos o mesmo número de pessoas que a gente perdeu até a subida da curva. Ou seja, não há condições de que eu tenha perdido 4, 5 mil pessoas até o pico e que eu não perca pelo menos mais 4 ou 5 mil descendo. Ou seja, o pico que todo mundo está esperando que chegue, ele ainda tem um número igual de mortes dali para frente. Então, essa é uma preocupação real e absolutamente esperada. Eu acho que o sistema de saúde do planeta foi colocado à prova. A gente viu isso nas melhores cidades, com os melhores sistemas de saúde. Manaus tem um sistema de saúde que não é dos piores, mas também não conseguiu aguentar a pressão, e isso já se mostra na superlotação dos hospitais e das UTIs. Eu acho que uma das perguntas chaves para encerrar aqui o meu primeiro comentário é por que Manaus, então, teve esse excesso de casos, por que Manaus foi tão receptiva à chegada desse coronavírus. Quem já veio na Amazônia sabe que a gente não tem estações bem definidas, porque a gente está muito próximo da linha do Equador, né? Então, a gente não tem primavera, outono, inverno e verão. Mas a gente tem 2 períodos muito bem distintos. Quem mora aqui sabe que, a partir de dezembro até maio, a gente tem muita chuva. E essa grande